Boa noite, Marias! Como vocês estão? O outro episódio foi fantástico. Muito obrigada por vocês terem participado e comentado. Mas, e aí, Marias? Estão prontas para recomeçar? E hoje, conforme prometido, nós vamos ter a visita aqui no nosso estúdio da doutora Daiane Moraes. Doutora Daiane Moraes, além de ser minha amiga, no momento que eu passei por uma situação muito delicada, muito difícil da minha vida, ela estava lá. Não fui presa, gente, calma. Mas ela estava lá. Doutora, muito obrigada por você estar aqui presente hoje, mas eu não vou entrevistá-la como doutora hoje. Hoje, nós, Marias, queremos saber quem é a Daiane Moraes quando a gente tira o título de doutora. Daiane Moraes. Daiane Moraes sempre foi uma menina sonhadora, nunca desistiu de lutar pelos sonhos. Daiane Moraes é uma filha que ama muito os pais e é agraciada por tê-los por perto o tempo todo. Daiane Moraes é mãe e foi mãe aos 19 anos. Daiane Moraes é esposa e tem que conciliar tudo isso durante o dia de forma a nunca deixar de lado as necessidades dos pais, do marido, da filha. E às vezes ela esquece um pouco dela. Mas essa é a Daiane Moraes. Dai, você sempre sonhou em ser advogada? Essa era a sua vontade desde sempre? Desde sempre. Em uma aula, eu tinha uns 10 anos. A professora de educação física, ela não poderia nos levar para fazer a atividade comum. E ela decidiu perguntar para cada aluno o que cada um queria ser. E eu me vi ali, me questionando o que eu quero ser. O que eu quero ser, o que eu quero ser, o que eu quero ser. E quando chegou na minha vez, eu já sabia que eu queria ser advogada. A partir disso, eu comecei a me apaixonar. E parece que quando você diz para o universo o que você quer, tudo colabora. Então, de repente, eu me aprofundei e conheci pessoas que já tinham feito direito, professores que começaram a me instruir. Olha, você precisa sentar assim, na primeira fileira, não tenha vergonha, você pode perguntar, os professores amam isso. Então, assim, foi um sonho que, durante certo período, foi adiado por situação financeira mesmo. Através do FIES, eu consegui fazer a faculdade. E ainda, um conselho que eu dou pra vocês, meu Deus, nunca se subestimem. Eu sempre fui taxada, você é muito inteligente. No entanto, eu nunca acreditei. Então, eu não fiz uma prova pra tentar uma bolsa, eu não fiz o Enem, eu simplesmente não acreditava que não tinha potencial. Então, de repente, quando surgiu a oportunidade, eu simplesmente agarrei. E agarrei como se fosse o maior presente de Natal da vida, de todos os anos. E eu amo exercer a função todos os dias. Você falou um ponto importante, né? Sobre você já saber o que você queria. Porque dá pra perceber pelo seu trabalho a paixão que você tem. Tudo você faz com dedicação, sabe? Sempre foi uma pessoa muito proativa. Eu acho isso muito bom, porque não é só, gente, eu falo, não é só ter o título de doutora, ser advogada, é você exercer realmente aquilo que você gosta. E dá pra perceber, porque, como eu falei, no momento, assim, difícil da minha vida, né, que eu falo com muita clareza, porque todos nós já erramos um dia na vida. Eu conheci a Dai do nada. O meu amigo, que era cliente dela, amigo dela, que falou assim: olha, Andressa, contrata a doutora Dai, ela vai te ajudar. E outra, ela nunca me julgou de absolutamente nada. Ela sempre foi muito imparcial e muito profissional. Eu já havia falado com outros colegas de profissões na época, eles me julgaram, eles falaram de uma forma agressiva por eu ser mulher, né, sobre algo que tinha acontecido, e ela não. Ela me acolheu, ela me ajudou, ela tava sempre ali, eu falava, doutora, me ajuda, como que eu faço pra resolver? E ela tava sempre ali, à disposição. Calma, Andressa, calma, olha, tô aqui, tô com você. E isso foi o diferencial. E a gente sabe que você faz realmente porque você gosta, né? Porque você é uma pessoa profissional. E falando dessa parte de ser mulher, né? Qual foi, assim, uma parte da sua carreira que, por você ser mulher, você teve que provar que realmente você era capaz, que você iria conseguir exercer a função que você exerce hoje? Houve uma situação até um pouco crítica, porque quem estava presidente da OAB no período
viu o meu destaque e ele achou que eu simplesmente estava agindo daquele modo porque eu estava com cunho político, quando na verdade não. Quando nós nos formamos, quem são os jovens advogados têm bem ciência. Eles pegam a carteira da UAB e eles não têm suporte. E aquele período eu tinha sido nomeada conselheira da jovem a nível estadual. E uma das atribuições era que a cada entrega de carteira, nós estivéssemos ali presente e nos dispuséssemos, olha, se você precisar de alguma coisa, você pode me chamar, porque a gente sabe como que é o início. Estágio é uma coisa, vida real é outra. A faculdade não vai te ensinar. E quem estava presidente, homem, no período, ele veio segurar o meu braço. Segurou meu braço, tava me expulsando da casa da ordem, pra vocês terem uma noção. E eu tive que me impor no momento e dizer que não, que eu estava conselheira da jovem, que eu tinha uma atribuição e que eu ia continuar o meu trabalho e que aquilo não seria impeditivo. E até hoje, todos os jovens advogados me chamam. Olha todos. Só, tá vendo? Pra você ver que é um desafio que toda mulher passa. Toda. Em todas as profissões. Toda. É inacreditável, né? Não deveria existir, mas Não. existe. Então, por isso que eu falo que quando a gente retira o título de doutora, sobra uma mulher. E essa mulher é uma mulher forte. Que ela precisa pontuar. Opa, peraí. Independente da minha titularidade, não mexe comigo. Sim. É a proteção que a gente tem. Exato. Porque assim, nessa situação, era cristalino que tal atitude se dava pelo fato de eu ser mulher. Porque se fosse um homem, ele não teria feito aquilo. Então eu tive que me impor. Certíssima, certíssima. E tem um ponto também que eu acho muito interessante, que você falou que você engravidou aos 19 anos, né? Qual foi o ponto que você se olhou e falou assim, e agora? O que eu faço? Eu tô grávida, 19 anos, quero ser advogada. O que aconteceu aí nessa parte? Conta pra gente. Então, como eu falei anteriormente, o sonho já existia desde os 10 anos. Mas, por me subestimar, eu não fui atrás a respeito de Enem. Então, eu tentei, na verdade, eu tentei uma bolsa na UNAERP, eu consegui, acho que na época 60%, mas nós sabemos que a realidade do país e o salário não é condizente às despesas, né? Sim. Aquele período, eu recebia exatamente R$525. E com a bolsa, eram R$721. Nossa. Então, assim, naquele período eu chorei. E quando me vi na oportunidade de utilizar do FIES, aí eu abracei. Quando eu tive a Lorena, eu nunca tinha desistido do sonho. É que antes da Lorena, eu não tinha tido a possibilidade. Então, com a Lorena já nascida, a Lorena já com 2 aninhos de idade, foi quando surgiu a oportunidade. Surgindo a oportunidade, eu só abracei. Aí, uma parte que com certeza você vai ter curiosidade e o seu coração como ficou em estudar, trabalhar e deixar a Lorena? Sim. Sim. E aí, esse ponto, eu tava até comentando com um amigo que eu me sentia culpada. Eu me sentia culpada porque nós mães sabemos que a responsabilidade da educação é nossa. Quem ficava com a minha filha eram os meus pais, então eu sabia que incumbia a mim ter a responsabilidade de educação. E durante muito tempo eu me sentia culpada e pensava, Lorena, será que você acha que eu tô sendo muito ruim com você? Você acha que eu brigo demais? Nesse dia, a minha filha de 3, 4 aninhos, ela olhou nos meus olhos e disse, não, mãe, eu sei que tudo que você faz é pro meu bem. Desabei. Claro! Eu tô querendo desabar agora que você tá me falando, eu tô imaginando a situação. Desabei, naquele momento eu desabei. Porque embora eu fosse uma criança tão pequena, já tinha uma consciência gigantesca de que o que eu estava fazendo era pra ela também. Tanto que hoje ela fala, eu sei que tudo que você fez foi pro meu bem, tudo que você faz é pro meu bem. Jamais. Tanto que, não sei se vocês já assistiram aquele filme Dia do Sim. Sim, Dia do Sim. Teve uma vez que eu, vendo esse filme com ela, eu olhei e falei assim, nossa, Lorena, eu acho que eu nunca fiz isso com você, né? E olha como a gente deleta as coisas de criança, não. Ela olhou nos meus olhos e disse, mãe, toda a tua folga, você chegava pra mim e dizia, é o seu dia hoje, o que você quer fazer? E eu tinha esquecido. Tá vendo? Pra você ver, né? As crianças, elas observam mais o nosso exemplo do que o que a gente fala. Meus filhos são exatamente assim. Eles falam assim, mãe, você tá cansada.
Você tá exausta, você tá trabalhando muito. Porque existe uma diferença de você trabalhar muito com um propósito Sim. e não dar atenção pro seu filho porque você não quer. Exatamente. Você tá no WhatsApp, conversando com seus amigos. E o que mais tem hoje são os pais indisplicentes que ficam no celular, né? Exatamente. Diferente de nós. Exatamente. Essa culpa que você fala, eu carrego todo dia. Porque existe uma diferença que eu sempre falo pra todo mundo, de você tá empreendendo, você tá trabalhando, você tá correndo, você tá lutando. Hoje eu hoje até comentei com o rapaz, eu falei, gente, eu tenho 3 empregos. Eu ganhei do Julius. Eu tenho 3 empregos. Meu Deus. Só que, tipo assim, às vezes eu posso estar falhando em um por estar também acumulando muita coisa. Então eu me cobro igual você se cobra. Então eu posso estar falhando na Viana, eu posso estar falhando na Maria, eu posso estar falhando na administração da outra empresa. Por quê? Porque às vezes você tá ali tentando também ser mãe. Sim. Exatamente. E esse é o isso. ponto, que nem você tem que conciliar ser mãe, ser esposa e ser a doutora. Ainda tem esse detalhe. Ainda tem esse detalhe que ela também tem o esposo dela. E a sua profissão, ela te exige uma atenção maior. Então, como que é pra você, nesse quesito de você conseguir conciliar tudo isso? Ser mãe, esposa e a doutora? Como você disse, eu realmente tenho paixão. Na verdade, eu não sei, eu sou loucamente apaixonada, eu amo, eu vivo o direito de uma maneira que eu transpareço isso tão cristalino que os clientes, eles acabam falando, nossa, eu nunca tinha passado por um advogado assim, nossa, meu Deus do céu. Mas a razão disso é porque eu já ouvi muito que as pessoas têm os problemas, elas vão e nos procuram para solucionar. E algumas pessoas, em toda profissão, ao invés de solucionar, dá um outro problema, gera um outro problema. Eu aviso para os meus clientes, sempre deixo expresso. Olha, eu não tenho problema se você me mandar mensagem de noite, domingo, feriado. Eu vou ver e vou responder. Porque eu sei que é aquele momento que você lembrou e não tem problema. Então, isso acaba que, em casa, todo mundo é ciente. Olha, se eu receber uma mensagem que é importante ou uma ligação que é importante, eu vou atender. Então, vocês já fiquem cientes que se eu, por exemplo, tô assistindo um filme com meu marido, ou então eu saí pra gente fazer alguma programação, ou eu estou com a minha filha, hoje é o dia da minha filha, ai mãe, hoje vamos tirar pra ver série. Ela vai saber que se for alguma coisa urgente, eu tenho que compartilhar esse tempo, dividir esse tempo entre ela, entre ele com o meu cliente. Olha, isso é importante, não, isso aqui dá pra esperar, eu consigo conciliar. Eu sempre, antes de sair de casa, já verifico todas as pendências a serem resolvidas, porque, embora tenha sido advogada aos 26, antes disso, eu já era quem resolvia tudo. Tudo. A Daiane precisa resolver, a Daiane precisa resolver, a Daiane precisa resolver. Tanto que, em casa... Ai, meu Deus, tem uma pendência aqui. Tá, tudo bem, vou resolver. Ai, meu Deus, é com a Lorena, são com os meus pais, é com o Pedro. A Daiane se divide de um modo que, às vezes, meu Deus do céu. Que eu juro que eu nem sei como consigo. Como consegue, fica tipo assim, eu vou dar conta, eu vou conseguir. É sobre isso. Esse é um dos pontos que eu ia te falar agora, porque... Independente de tudo isso, eu acompanho o seu trabalho, acompanho também muitas coisas que você posta, você nunca se abandonou. Porque às vezes a gente acha que, tipo assim, eu deixo de viver pra mim, mas você não se abandonou. Você às vezes tá cansada. E com certeza nesse cansaço, você é acolhida. Alguém cuida de você. Cuida. Na verdade... Todos eles, ao passo que eu sou quem resolve tudo, mas, por exemplo, os meus pais, eles sempre estão comigo quando eu tenho qualquer atividade a ser resolvida. Meu pai é meu motorista, ele simplesmente vai. Hoje eu preciso ir em Santos fazer diligência, ir à consulta ou fazer exame. Ele simplesmente ama aquilo de estar presente, ele é a minha mãe. O Pedro, eu chego em casa e o Pedro olha pra mim, oi mulher, tá cansada, né? O que você quer comer? Tá com fome, né? O que você quer comer? A minha filha, se ela me vê um pouquinho mais quieta, mãe, você quer um abraço? Você quer conversar? Minha filha é a minha advogada, desde muito pequena. Desde muito, muito pequena. Então, assim, eu sou muito grata por esse rol familiar, ele me acolher de uma maneira que... Uma vez a minha mãe falou assim, eu acho que você não gosta muito, né, quando eu tô muito perto. Eu falei, pelo contrário.
eu sou extremamente grata. Grata de verdade. Me dá até uma lacuna. Eu sinto uma lacuna quando eu faço uma programação e de repente vocês não podem estar, porque eu já habituei, já acostumei com aquilo. Então, assim, é uma reciprocidade. Eu cuido de todos eles, mas eles cuidam muito de mim. Isso é muito bom, porque você colocou um ponto que, assim, tem gente que vai olhar e falar assim, nossa, mas ela cuida de tudo, nossa, mas ela faz tudo, nossa, mas ela resolve tudo. Mas o tudo que você faz tem um resultado final. Eu vejo, gente, é muito engraçado. Às vezes eu tô em casa, ela coloca lá nos stories, ela tira muita onda do marido dela. Muita mesmo. E eu acho isso legal. Eu acho isso legal, sabe por quê? Porque dá pra perceber que é um relacionamento super saudável. Sim. Ele é super tranquilo. Tipo assim, existe problemas maritais que todos enfrentamos, mas existe uma parceria. Nossa, inigualável. É uma parceria. É um relacionamento tão leve que você consegue ver pelo post. Porque não existe... Gente, é incrível. Eu estou falando muito sério, não é porque ela tá aqui na minha frente, mas eu dou risada com os vídeos que ela posta. Porque, tipo assim, ela coloca que eu sou a pessoa que resolvo tudo, mas o meu marido... O marido dela vai ver isso. O meu marido que vai resolver no final. Tô mentindo? Não. Então, é uma coisa que é legal, tipo assim, existe uma troca, existe uma reciprocidade. Não é que ela é a Xena guerreira, que ela pega todo mundo nas costas e vai levando, carregando. Não, as Marias que recomeçam, elas pontuam muito isso. Você tem a sua história de vida, você tem as suas prioridades, você tem os seus problemas, mas pelos bastidores você tem alguém que tá ali com você. Exatamente. Inclusive, é o suporte. isso, ele é o teu suporte. E que nem eu falo, gente, eu não sou contra casamento, não é porque hoje eu sou solteira, não é porque hoje eu sou mãe solo, que eu vou pontuar coisas ruins dos homens aqui. Eu vou pontuar que ela é advogada, ela é maravilhosa, ela se cuida, ela se ama, mas lá atrás ela tem um marido que cuida dela também. Que é isso um ponto importante que os homens deveriam observar mais. A mulher é maravilha. Ela é a Xena guerreira. Mas perto do marido dela não é não, viu? Exatamente, exatamente. Tanto que assim, ai, tô tão cansada. Aí ele já vem e me abraça. Você quer seu carinho? É seu carinho, né? Vou te dar seu carinho. É assim. Então você pode ser a mulher Xena maravilhosa, mas ali naquele momento você tem o seu marido. Então isso te torna o quê? Mais feminina pra ele. Sim. Porque assim, às vezes nós somos muito sargento. Somos! É verdade! Eu sou uma Meu apelido era general, gente. Nós somos muito sargento. E eu admito isso. Ai, Deus, é verdade. Nós somos aquela pessoa assim, faz isso, faz aquilo, não quero saber resolutivas. Mas por quê? Isso eu acredito que vem muito da criação, do que você vivenciou. Se você cresce tendo que resolver desde muito pequena, você vai resolver a vida inteira. Você não vai esperar pelo outro. Você já toma a iniciativa, ó, já tá resolvido. Ó, não precisa se preocupar. Não tem o que fazer, já tá ok, já tá tudo certo. Nós somos muito assim, proativas. Uhum. Mas quando a gente tem um suporte, e na verdade eu tenho 4 suportes, porque é o Pedro, a minha mãe, tanto que ele brinca. Nossa, o Pedro brinca, porque eu tenho endometriose, né? Então, em certas fases de inflamação, muita dor. Então, se eu tenho uma gripe, a gripe é mais intensa. E aí ele brinca, porque é automático. Se eu ficar gripada, minha mãe vai na minha casa fazer sopa. Já chamou a mãe da ele? Você já chamou sua mãe da ele? Não sei o quê. Só que assim, é a minha mãe, mas ele já tá ali cuidando também. Mas o que você tá sentindo? Você tá com febre? Você precisa de remédio? É assim, é um suporte que é prazeroso. Não é uma situação de, tudo bem, eu sei que tenho que resolver isso, resolver aquilo, mas eu sei que ao fim do dia, quando eu tô esgotada, eu tenho o aconchego, eu tenho como descansar. Esse é um ponto muito legal. Esse é um ponto top que eu amo falar sobre ele. Por quê? Porque existe ali a reciprocidade mútua. Você trabalhou, você se esforçou, você gerou sua filha, você cuidou, você deixou ela muitas vezes ali para poder seguir o seu sonho. Mas no final, todo mundo reconhece o seu esforço. E é esse o ponto que eu sempre falo, gente, você pode recomeçar quantas vezes forem necessárias, mas se você tem um suporte é muito mais fácil. Ah, com certeza. Muito. O recomeço sozinha, eu tenho certeza que seria muito, muito, quase impossível. De verdade. Porque assim,
Lorena era muito pequena. Como que eu faria se eu tivesse que deixar com alguém que eu não conheço, uma criança de 3 anos, do período da manhã até a noite? Porque era isso que ocorria. Era período integral. Quem ia alimentar? Ela realmente seria alimentada? Ela seria amada? Ela seria cuidada? Se eu não tivesse os meus pais nessa fase, seria impossível, de verdade. Impossível. Mas eu ainda acho que mesmo assim, mesmo tendo essa rede de apoio, mesmo ela tendo os pais, mesmo você, Daiane Moraes, teve sim as suas provações que você teve que vencer. Ah, com certeza. Principalmente o machismo. Meu Deus do céu, o machismo, ele é enraizado na nossa sociedade de uma forma, e muitas vezes ele é tão implícito que quem está sendo machista não consegue nem visualizar. De verdade. Então, eu passei por muitas situações, muitas, e nossa, eu sempre confrontei todas elas, né? Todas elas. Mas, por exemplo, meu pai mesmo, ele era muito machista. Muito a ponto, pra vocês terem uma noção de um recomeço, ou de uma, na verdade, não de um recomeço, mas de um obstáculo que foi muito grande. Aquele período não se via, porque não era por religião. Meu pai não frequentava uma religião. Era pelo machismo, ele não queria que eu dormisse na casa do meu noivo. Então, ele tinha me expulsado de casa. E eu estava no 5º período da faculdade, 6º período da faculdade. E eu já desesperada, porque assim, nunca fui de fazer as coisas sem pensar. Por mais impulsiva que fosse, eu já tinha planejado lá na frente. Então, imagina, eu iria morar com a minha sogra? Uma pessoa que eu não me dava bem? Como que eu ia conseguir alguém pra cuidar da minha filha? Eu ia terminar o relacionamento de maneira muito rápida, porque eu não ia conseguir me manter naquela situação. Então, nossa, meu Deus do céu. O machismo do meu pai, o machismo da minha família, dos tios. Nossa, e sabe o que é pior de tudo? Antes de conseguir fazer a faculdade, todo mundo quer tomar conta da tua vida. Todo mundo. Então, é assim, mas você não vai estudar? Mas você não vai casar? Mas você não vai se mudar? Mas você não vai, mas você não vai? Só que assim, ninguém vem e fala assim, olha, você vai casar? Tá aqui a casa. Ah, nunca, nunca. Você quer estudar? Nossa, você não tem dinheiro? Olha, tá aqui, eu pago. Não tem problema. Mas querer tomar conta da tua vida? Nossa, numa facilidade, uma praticidade que você não faz ideia. Então assim, depois de muitos anos, eu vim ser reconhecida pelo meu pai, porque aí eu consegui, depois de muita briga. Meu pai, ele falava que eu era muito autoritária. Isso eu tinha 15 anos. E eu dizia que, na verdade, autoritário, ele emana ordens. E no momento eu só obedecia. E aí ele ficava bravo comigo. Então, mas eu agia desse modo porque com meu irmão, por ser menino, ele flexibilizava tudo. E comigo, não. E mesmo estudando, mesmo trabalhando. Não fui uma pessoa... Ah, você teve um filho muito cedo? Tive. Mas eu não fui uma pessoa que deu problemas pros pais. Pelo contrário. Sim. Eu fui a pessoa que esteve sempre ao lado deles. Sim. E então eu tive que me impor durante muitos anos até ele olhar pra mim e falar: nossa, filha, muito obrigado. Muito obrigado por você ter se imposto. Muito obrigado por você estar aqui do meu lado. Muito obrigado. Me perdoa por ter sido machista. Me perdoa por ter agido assim. Eu te amo demais. E aí eu olhei pra ele e falei assim: é daqui pra frente. O passado é passado. A gente não tem que ficar relembrando. Sim. Então, assim, o amor que a gente construiu agora, essa relação que a gente construiu, ela vai ser mantida pra sempre. E foi muita luta pra chegar nesse ápice. Foi. Porque, assim, você falou do machismo do seu pai, mas você acredita que eu enfrentei esse machismo reverso da minha mãe? Não acredito. Da minha mãe. A minha mãe me criou sozinha porque meu pai morreu, eu tinha 4 anos de idade. Meu Deus. Então, assim, a minha mãe sempre falava assim... Eu falava assim, mãe, eu quero estudar elétrica. Não, isso é coisa de homens. Meu Deus. Aí eu, escondido pra Santos, atravessava pra poder estudar na estudar. escolástica. Eu fingia que tava fazendo outra coisa. Fingia que tinha de estudar a Bíblia com alguém. Eu falava que tava indo pra igreja orar. Alguma coisa eu tinha que mentir. Mas Até o estudar. dia que ela descobriu e ela foi atrás de mim. O que Até dia aconteceu? Minha filha, eu vim apanhando a escolástica até aqui o ferryboat. Meu Deus do céu. A minha mãe, ela era extremista.
Minha mãe era muito extremista. E a minha melhor amiga, infelizmente, né, ela se foi, mas a minha melhor amiga virou pra minha mãe um dia e falou assim: Irmã Josefa, que minha mãe sempre foi muito evangélica, né? E falou assim: Irmã Josefa, eu vou te fazer 2 perguntas. Você prefere a sua filha estudante, intelectual, inteligente, uma menina que tem responsabilidade, ou uma songamonga que não faz nada, que não sabe fazer nada, que não sabe viver e vai viver o resto da vida pastando? Aí minha mãe pensou. Minha mãe, eu prefiro que ela seja uma secretária, que ela quer fazer a função de homem. Aí essa minha amiga, ela trabalhava na Petrobras. Ela falou assim: eu trabalho com mais de 400 homens e eu não sou homem. Exatamente. Então, por muitos anos da minha vida, eu deixei de fazer coisas Porque eram coisas de homem. eram coisas de homem. Eram coisas de homem. E por muitas vezes, algumas pessoas me confrontam por eu não ser homem e eu ser mãe solo. Meu Deus. Então esse machismo, ele existe. E ele não existe enraizado. só com homem, não. Tem muita mulher Tem. também que é Tem. extremista. Tem. É extremista. Infelizmente. Eu passei com a minha mãe, não é porque ela morreu que ela virou santa. E nem venha puxar meu pé de noite, que eu já falei. Eu ia perguntar justamente se o comportamento tinha alterado, tinha mudado. Não, ela faleceu. Mas antes de falecer, eu já era formada em administração. Eu realmente quis estudar administração, porque a minha vontade não era ser da área contábil, nem administrativa. Eu sempre sonhei em cargos de aeronáutica, elétrica. Eu sempre gostei dessa parte. Tanto que na minha casa eu resolvo tudo. Eu sou o pereirão. Mas assim, quando eu era casada, não sabia nada. Eu sabia nem ligar a luz. Mas assim, hoje eu vejo que assim, foi bom eu ter estudado, trabalhado nessa parte administrativa, foi legal. Mas muitas vezes eu não me impus. Eu não quis bater de frente com a minha mãe. Porque eu falei assim, só tenho minha mãe, já não tenho meu pai. Entendi. Eu sou a mais nova. Meus irmãos eram mais velhos. São mais velhos, porque estão vivos ainda. Mas, assim, eu nunca fiz isso de me impor. Aí, hoje eu sou mãe. Aí, hoje eu me imponho. Aí, hoje eu já falo, não. Aí, tem gente que, é como você falou, aí tem gente que chega assim, seu filho deveria... Meu filho vai fazer o que ele quiser fazer. Porque, assim, eu já passei por isso. Que nem, eu vou na igreja evangélica, meu filho vai na católica. Sim, isso... A gente tá no estado laico. Exatamente. O meu filho, ele vai na igreja católica todo domingo com o pai dele. Ele é da infância. Já o mais novo vai comigo na igreja evangélica e ele gosta. Mas se ele um dia falar pra mim, mãe, eu quero conhecer, ele vai conhecer. Por quê? Porque eu fui criada num berço cristão e esperei minha mãe morrer pra conhecer outra religiosidade. Então significa o quê? Que as pessoas são extremistas demais. São. Esse quesito que você falou é muito importante. Porque, assim, o machismo, ele é tão enraizado e nos dói muito quando vem de mulheres. E principalmente de quem nós amamos ou que nós estamos submetidas. Isso dói demais. A minha prima, ela passou por uma situação, você falou de profissão... Ela quis trabalhar na Wilson Sons, ela era muito novinha. E o marido dela falava exatamente isso. Isso é emprego de homem. O que você tá fazendo aí? Isso é emprego de homem. Quantas vezes ela ouviu? Tanto que, de verdade, eu tinha aversão a casamento. Sabe por quê? Porque toda a minha família é machista a ponto de dizer, você deve ser submissa. E aí eu dizia, eu não vou casar. Até eu encontrar um parceiro que eu vi que, na verdade, não é ser submisso. É você estar lado a lado. É você ser companheiro. É você ser amigo. Até chegar esse momento, meu Deus do céu, eu preferiria 1000 vezes morrer solteira. Juro pra você. Infelizmente, o machismo, ele é enraizado. E isso que você faz é muito bom, porque eu criei a minha filha justamente de maneira diversa da que eu fui criada. E ela fala, eu agradeço muito por isso. Quando ela se depara com certas educações, comportamentos dos amigos dela em relação aos pais, ela olha e fala, mãe, muito obrigada, meu Deus, muito obrigada. Você me dá a opção de entender, você me dá toda a explicação, e aí, com aquela explicação, eu vou criar um posicionamento. Você não chega pra mim e dá o posicionamento e diz, é isso e acabou. E isso é maravilhoso, mãe. Então, assim... Isso que você faz com seus filhos, eles vão te agradecer muito futuramente. Muito, muito. Pode ter certeza. E eu vou falar uma coisa pra ti que é, assim, uma particularidade até minha.
Hoje eu falo para os meus filhos sobre essa parte de vocês são uma família estranha, porque a mãe tem um posicionamento e o filho. Gente, calma. A gente tá educando os nossos filhos diferente do que a gente foi educado, porque eu tenho trauma. Exato. Eu tenho trauma. Exato. As pessoas, mas na minha época, o que eu mais escuto, na minha época não existia isso. Hoje existe laudo. Exato. Tem pessoas sendo Exatamente. laudadas exatamente por conta desses conflitos. Exatamente. Gente, se hoje eu sou grossa, ignorante, arrogante e muitas vezes eu não engulo sapo, é porque lá atrás eu fui a menina calada que engolia tudo. Não, e graças a Deus por expressava. não engolir mais, né? Tu entendeu? Mas por que eu não engulo mais? Porque diversas vezes eu fui parar no hospital. Meu Deus do céu. Diversas vezes eu fui parar no hospital. Eu tive o meu primeiro AVC com 26 anos. Meu Deus. Isquêmico, eu quase morri. A minha primeira parada cardiorrespiratória por conta de ficar guardando situações. Meu Deus. Eu tive um edema cerebral que eu quase morri por causa de ficar guardando emoções. Porque o que você não fala, o seu corpo responde. Responde. E só traz todo e qualquer prejuízo pra tua saúde. Todo. Tanto que assim, embora eu tivesse percalços durante a trajetória, eu nunca consegui guardar. Eu sempre bati de frente. Tanto que até postei um meme justamente nesse sentido. A menina que nunca admitiu não como resposta, hoje ela é advogada. Justamente porque eu sempre fui argumentativa e não consegui guardar pra mim. E uma das razões era justamente esse receio. A minha avó, ela passou muito mal e veio a óbito porque ela guardou, passou mal, a pressão subiu e depois não voltou mais. Exatamente. Eu falo assim que a minha mãe ela era muito machista porque minha mãe ela foi casada com um machista, né? Meu pai era extremamente machista. Meu pai, ele era tão absurdo de machista que ele agredia o meu irmão, sabe? Ao ponto de falar assim, olha, eu não tô criando filho pra ser tal coisa. Eu prefiro um filho bandido do que tal coisa. Meu Naquela Deus. época já existia isso. Então, meu irmão hoje, ele é mais na dele, ele é mais fechado, mas precisar dele, ele tá ali. Sim. Mas por conta do que? Da nossa criação. E eu não quero isso pros meus filhos. Eu não tô falando que eu sou perfeita, não, gente. Eu grito mesmo, eu surto, às vezes coloco de castigo, virado pra parede. Mas é aquela coisa, tipo assim, vem cá, filho, vamos conversar, ó. Assim, a mãe não gostou, eu acho que não foi legal. Olha, a gente pode conversar de uma forma diferente. Por quê? Porque a gente quer criar diferente a criança. Exato, você não deixa de educar. Exatamente. Não é porque você dá opções a respeito da religião, dá opções de uma democracia em casa, que você não tá educando. Exatamente. Pelo contrário, você tá educando, mas de um modo que isso não venha a feri-lo. Isso. Essas são as questões que as pessoas não entendem. Essa parte de ferir é uma coisa muito importante que também eu gosto de pontuar muito nos podcasts. Por exemplo, a doutora Daiane, ela é a doutora que se você fizer uma calúnia, uma injúria, uma difamação, ela vai ter argumentos que ela vai te processar. Mas nela, existe uma mulher que também ela é ferida. Sim, com certeza. Então, às vezes as pessoas esquecem que você é um ser humano. E acha que pode falar de qualquer jeito, de qualquer forma com você. Que pode te tratar de uma forma que, tanto faz. Então, me explica um pouco, Dai, quando você se confronta com essas situações que as pessoas esquecem, né? Tipo assim, doutora Daiane e a Daiane, como que você consegue conciliar isso? Na verdade, eu sempre retiro o doutora da frente. Pra você ter uma noção, nos atendimentos, eu acabo que... Pode me chamar de Dai. Pode me chamar de Daiane, não tem problema. E o que me dá o desespero é quando me chamam de senhora. E ainda mais quando são mais novas do que eu. Meu Deus do céu. Teve uma cliente que pela 3ª vez eu a corrigindo pra não me chamar de senhora. Doutora, você não vai cobrar mais por isso não, né, doutora? É porque, assim, é o costume. Muitas vezes eu falo, oi, doutora, tudo bem? Mas é o costume. É o costume da gente. Assim, não, eu sempre falo, gente, é questão didática mesmo, sabe? Sim, a gente já tá acostumado. Sim. Às vezes eu esqueço, falo, Dai. Não, tanto que, assim, quando eu tento, né? Olha, me chama de Dai, me chama de Daiane.
Ah, doutora, mas é respeito, né? Mas é respeito, É né? isso mesmo. Aí eu olho e falo, não tem problema, meu Deus do céu. Porque assim, tem muitos advogados que são pedantes. Que o doutor é necessário. Que é o nome dele. Ah, tem vários. Eu não, pelo amor de Deus. Tem Nossa, vários são assim mesmo. eu, de verdade, eu acabo sendo mais… Como é que eu posso dizer? Eu sou mais humana. Sim. Eu trago essa humanidade para a conversa, para esclarecer algum assunto, para tirar alguma dúvida, justamente para que a pessoa entenda assim: olha, tudo bem, você veio para uma consulta com um advogado, mas não é por isso que você tem que ficar cheio de dedos, que você tem que ter temores. Não, pelo amor de Deus, pergunta. E uma coisa que eu não suporto é que o cliente saia com dúvida. Sim. Então eu explico de todo modo, até que eu realmente analise. Você entendeu de verdade? Sim. Entendi. Então tá bom. Sim. Se você tiver dúvida, lembrou de alguma coisa, me chama. Então, assim, eu sou mais Daiane do que doutora. Verdade. Olha, quando eu precisei de você, que eu tava com uma questão que você falou, não, eu tô contigo, vamos resolver? Vamos resolver, né? Infelizmente, a outra parte não quis resolver da forma que a gente queria resolver, né? E você falou assim, olha, Andressa, a gente tentou, mas Sim. não foi resolvido. E se algum dia quiserem resolver, eu tô aqui. E você tá aqui mesmo. Exato. O tempo inteiro você tá aqui comigo. E às vezes tem um problema, eu falo, ó, chama minha advogada lá, que ela é maravilhosa. Liga pra ela. Gente, eu amo todos vocês, tá? Tem o Pedro, tem a Elô. Calma, não precisa brigar. Não precisa ter ciúmes. Eu preciso já me defender, porque o Pedro, ele outro dia falou assim, agora você só é amiga da Dai. Sério? Agora é tudo Daiane. Não, Pedro é demais. Não, Pedro é demais. Não, Meu Deus aí do tem céu. a Elozinha, que eu sempre… Me salva aqui, pelo amor de Deus. Mas assim, é que a gente cria essa afinidade porque Sim. vocês são humanos. Vocês são pessoas que transmutam isso pra gente. E isso é legal. Porque assim, se a pessoa tá num momento de recomeço da vida, tá passando ali por uma situação difícil, você encontra um advogado carrasco, um advogado que vai te julgar, que vai te apontar, que vai te encher de dedos, que vai te encher de dúvida, você vai se sentir pior. O mundo acaba ali, né? Porque você tá tentando uma solução, você tá buscando justamente conseguir a resolução daquilo. E quem está pra te ajudar? Porque você não é um favor. Exatamente. Não é um favor. Você tá pagando por aquele serviço. E a Sim. pessoa te olha Sim. com uma forma insignificante. O último atendimento que eu fiz, eu fiquei até deslumbrada com o elogio da cliente. Que, na verdade, nem ela era minha cliente. Ela trouxe a amiga dela e ela começava a pontuar algumas coisas. Não, doutora, é que ela tá com dúvida disso. Não, ela tá com dúvida daquilo. Não, doutora, eu posso te fazer uma pergunta? Eu falei, claro, pode fazer a pergunta. E aí, eu expliquei toda a situação. Quando ela levantou, você é diferente. Você é muito diferente. Você é uma excelente advogada e eu estou pasma com isso. Porque eu já passei por outros advogados e eu não tive essa atenção e eu não tive esse atendimento. Então aquilo, ou quando você me manda um áudio, ou quando outro cliente me manda um áudio, nossa, meu olho lacrimeja na mesma hora. Porque assim… Eu vivo a minha profissão todos os dias e eu estou realizando esse sonho todos os dias. Sim. Então, quando eu tenho esse retorno, meu Deus do céu, é incrível. E quando eu conto pra minha filha, que ela fala, mãe, você tem paixão quando você fala. É nítido, mãe. Você contando pra mim, imagina pro cliente. Sim, é verdade. Você tem brilho no olhar. Coisas que muitas pessoas hoje em dia não têm. Eu falo da minha parte contábil. Quando acontece qualquer contratempo na minha empresa, ou que algum funcionário meu fez alguma coisa de errado, ou que eu decepcionei algum cliente com alguma coisa, eu fico mal. Eu vou parar no hospital. Meu Deus, é porque a gente leva pra nós. Eu levo pra mim. Aconteceram coisas recentemente que eu me decepcionei com a minha equipe. Sabe quando você toma um banho de água fria, você fala assim, caramba, eu confiei que estava sendo feito algo, porque você confia nas pessoas que trabalham com você, porque você tem paixão por aquilo, mas aí, de repente, você se decepciona e você decepciona o seu cliente. E eu tô mal até hoje por conta disso. E são pessoas que eu amo muito, que são pessoas que eu criei uma amizade, porque eu criei amizade com os meus clientes. Então, assim, o que você tá falando, eu carrego pra mim. Eu passo por essa situação, às vezes eu me sinto tão pequena, tão, sabe, que eu fico assim, gente, como que pode? Eu passei por uma situação tão ruim, Dai, tão ruim, com um cliente que esse cliente me fez ficar com raiva dele, porque eu bloqueei ele. Ele tava me devendo, ele foi em outra profissional,
e falou pra mulher entrar em contato comigo. E só porque eu sou mulher, porque se eu fosse um contador homem, não, ele não teria tido essa atitude porque ele ia ficar com medo de tomar umas porradas. Com certeza. Mal sabia ele que eu também posso dar. Mas assim, eu fiquei tão chateada porque assim, ele colocou uma colega de profissão minha contra mim, sendo que ela nem sabia o que tinha acontecido. Meu Deus. Ele falou pra ela que eu não tinha feito serviço, que ele me pagou pra fazer o serviço. Sendo que ele não pagou nem pelo serviço que eu fiz, nem pelo serviço a mais. Então, pra você ver que até nisso, nessa parte, voltando ao assunto do machismo, por eu ser uma contadora mulher, eu sofro também. Então, assim, hoje em dia, pra gente conciliar tudo isso, conciliar você ser profissional, você ser mãe, você ser mulher, você ter recomeço, você isso, é difícil pra gente. É muito difícil. E a gente carregar a nossa profissão como paixão é mais difícil ainda, porque a gente se cobra o triplo. Exatamente. Porque a gente lida com as pessoas como pessoas. Não como objetos, não como só uma resolução, seja da parte contábil, seja de um processo. Não. São vidas. A gente analisa as vidas. Falando do machismo, eu comentei com a Lorena. A Lorena fica, nossa, revoltada com o machismo. E olha que ela nem vivenciou, propriamente dito assim, porque eu a eduquei de maneira diversa. Mas eu tava falando da ministra, da Carmen Lúcia. Sim, sim, sim. Que ela já chegou a pontuar que até mesmo quando calam a nossa voz, quando cerceiam a nossa voz, no momento que é nosso de fala, isso também é uma violência. Sim, com certeza. Só que é tão comum, tão habitual, que eles nem enxergam. É isso mesmo. É exatamente isso. Então, assim, o machismo, ele não tá só nos patamares maiores, não. É desde do mais baixo ao maior escalão. Ao maior escalão. E por isso a necessidade da gente se impor sempre que necessário. Sempre que necessário. E, infelizmente, é justamente isso. Em situações em que o homem, ele contrata uma mulher, seja para qual serviço for, uma advogada, uma contadora, não interessa. Se ele sabe que é mulher, ele desrespeita, ele age de forma, como é que eu posso Segundas dizer? intenções. Com segundas intenções. Que acontece muito. Ou até mesmo achar que ele é o teu chefe. É. Por quê? Porque ele é homem, então ele tem o poder de mandar. É isso E mesmo. não é assim. Se a gente não chegar e se impor, eles pintam e bordam. Isso é verdade, Dai. E, Dai, mediante a todas essas coisas que você passou hoje pra gente, que você falou sobre esposa, mãe, carreira, lutar contra o machismo, ter esse vínculo com a sua família, qual conselho você daria hoje para todas as Marias que estão te assistindo? Todas as Marias têm que saber que podem contar umas com as outras. As Marias têm que saber que elas vão olhar no espelho e ver a força que elas têm. Que por mais que um dia tenha sido exaustivo, cansativo, ou até o pior dia da vida, porque passou por uma situação que não esperava, seja no machismo, seja numa situação literalmente inesperada, ela vai ter forças para se reerguer, sempre. Porque nós, mulheres, nós já nascemos com esse DNA. Ele já tá enraizado em nós. Nós, independente do que passemos, a gente sempre vai olhar pra frente com um pontinho ali na vitória, ó, é ali que eu vou chegar. Ah, aconteceu isso? Não tem problema. Mas ali, ó, eu sei que eu vou vencer. A gente não desiste. Então, o meu recado pra todas elas é que elas permaneçam assim. Perfeito, Dai. Foi maravilhoso! Você vai vir mais vezes. Pode deixar. Ela vai vir de novo e ela vai trazer a Lorena. Ai, a Lorena vai amar. Lorena, eu vou te fazer o convite, tá? No outro episódio que sua mãe vier, você vai vir, porque você vai contar pra gente como é ser filha da Daiane sem o título doutora, viu? Você já está convidada, você vai participar aqui do nosso podcast, porque a gente também tem que ouvir a versão da Lorena. Com certeza. Porque assim, ela tem 18 anos, mas ela também é uma Maria que precisou recomeçar desde pequena. Com certeza. Passar por tudo isso, ter que dividir a mãe com o trabalho, depois mãe, o casamento da mãe, e enfim, N fatores. Sim. Então, você, Dai, é um exemplo para todas nós de resistência, sim, de força, coragem, determinação, além de ser uma mãezona maravilhosa, ensinando mulheres também a serem autônomas da própria vida. A gente tem que ter essa autonomia da nossa vida. Um ponto crucial. Toda mulher precisa ter uma independência, porque muitos relacionamentos, eles não se findam
por medo. Medo da mulher. Onde eu vou morar? O que eu vou fazer? Eu não tenho renda. Então, assim, ter a independência financeira é crucial. Crucial. E um dos pontos que você falou a respeito da religião, todas, Marias, por favor, nunca deixem de olhar pra Deus. Top. Muito bom, gente. Amei essa entrevista. E olha, vocês peguem o exemplo da doutora Day, da Daiane, da mãe, da esposa, maravilhosa. Quer deixar recado pra alguém? Quer mandar um beijo? Esse é o momento dessa Maria brilhar. Ai, meu beijo, meu afago, meu carinho todo é pelo o grupo que me completa. Os meus pais, o meu marido, a minha filha são o meu suporte e todo dia com eles é um dia certo de vitória muito mais fácil do que seria sem eles. Perfeito! Nós encerramos hoje essa entrevista maravilhosa. Ela vai voltar, tá, gente? Ela vai voltar novamente. Vocês aguardem, junto com a Lorena. E eu queria também fazer um agradecimento muito especial ao pessoal do aplicativo 013, o aplicativo de mobilidade urbana da cidade do Guarujá. Esse aplicativo trouxe inovação para a cidade. Inclusive, queria mandar um beijo especial para minha amiga Tatiana, que faz parte de uma das administradoras da empresa. Tati, muito obrigada por você também ter participado do podcast. Quero mandar um beijo também para minha família, para os meus filhos e para todos os clientes e amigos que estão acompanhando aqui o nosso trabalho. E aí, Marias, prontas para recomeçar? Até o próximo episódio!